Então, boa noite, empreendedoras, lindas, maravilhosas, vitoriosas, presente de Deus na minha vida, presente de Deus na da Bela. Nós vamos começar com o nosso segundo treinamento do ano, e é um treinamento hoje muito especial, é um dos pilares que eu já queria trazer para a da Bela, que é o pilar espiritual. Estou compartilhando com vocês hoje uma pessoa super querida minha, mentora, uma pessoa que cada vez mais está me aproximando de Deus, que despertou em mim a intimidade com Deus mais ainda no passado. E depois ela vai falar, vai se apresentar para quem não conheceu ela na convenção, mas a Soninha vai caminhar de perto com a gente, porque não adianta a gente trabalhar marketing, trabalhar vendas, trabalhar a liderança, trabalhar o lado financeiro, se o pilar mais importante da nossa vida e que a gente precisa de dar prioridade é estar cada vez mais íntima do nosso melhor amigo, que é o Senhor Jesus. E quanto mais a Ju aqui se aproxima do Senhor, grandes coisas ele tem feito, e eu quero cada vez mais compartilhar isso com o meu time, para que vocês também vivam experiências sobrenaturais com o Senhor. Então, a gente vai ter uma vez por mês a Soninha com a gente, nos lapidando na área espiritual e nos fortalecendo, né? Fortalecendo a nossa fé. Todo mundo tem desafios aqui, mas quando a gente passa esses desafios com o Senhor, é muito mais leve. E a sabedoria dele sobre a nossa vida, ela nos dá uma direção que não tem outra pessoa que dê essa direção. Então, é muito bom viver esse cuidado, esse amor, essa misericórdia dele sobre as nossas vidas. Ele é que conhece os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos desejos, é o nosso fabricante, não tem quem conheça melhor o produto do que o fabricante, não é verdade? Então, esse é um pilar essencial que a gente vai estar trabalhando aqui na da Bela. Então, eu vou orar para a gente começar. Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua presença na da Bela, essa empresa é do Senhor, para e honra e glória do teu nome. Que o Senhor venha cada vez mais se fazer presente, Pai. O Senhor é o sócio majoritário dessa empresa. Que o Senhor venha guiar cada empreendedora, que o Senhor venha guiar cada família aqui sendo reconhecida por essas mulheres. Que o Senhor venha, Deus, nos dar sabedoria para que possamos ser, acima de tudo, influenciadoras de Jesus através da Bela, por onde a gente andar, por onde a gente pisar. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento, que o Senhor venha dar renovo, nos dar, fortalecer a nossa fé, para que possamos, Pai, viver o teu propósito aqui na terra. Muito obrigada, Deus. Eu abençoo a vida da Soninha hoje, que o Senhor venha usá-la para trazer uma mensagem do céu para nós, Deus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada pela vida de cada uma, porque cada uma aqui foi escolhida a dedo para estarmos juntas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, meninas? Amém. Eu vou silenciar o meu áudio, vou Amém. deixar a Soninha. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode ir pelo chat ou levanta a mão e a gente vai se comunicando. Soninha, seja bem-vinda. O palco é seu. Obrigada, Ju. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Pode responder aí, abre o áudio, interage comigo um pouquinho antes de começar. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Pena que eu moro tão longe de vocês, não dá nem para tomar um café. Saudades. Oi, Isa, tudo bem? Como você está, linda? Gente, se eu morasse mais perto, eu ia marcar café com todo mundo, Ju. A gente ia fazer uns de 5 em 5. Dá um jeitinho. Eu sou da mesa, eu gosto da mesa, de estar na mesa com as meninas. Quando você estiver aqui em Ribeirão, eu topo. Já aceitei. Isso, vamos combinar. A Ju, a gente vai ter que tirar ela da rotina dela, porque a vida dela é uma loucura. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Também tô bem. Então, tá bom, linda. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Ju, pela oportunidade, viu, de estar caminhando com você, de poder estar aprendendo com você. A gente sabe da entrega que a gente tem, da responsabilidade,
mas a gente sabe também daquilo que a gente tem recebido, né? Você tem proporcionado muitos conhecimentos sobre a minha vida, em tantas coisas que você nem imagina. Uma hora a gente precisa conversar sobre até. Mas eu quero te agradecer, viu, por poder caminhar junto contigo e se permitir também, né, deixar Deus falar e fazer, que Deus continue nos unindo cada vez mais, né? E, meninas, muito feliz de poder estar aqui com vocês também, né? Cada uma que está aqui hoje, que pôde tirar um tempinho para estar com a gente, participando desse momento. A Ju me deu a incumbência de um tema bem bacana, né? Poder da liderança em transformar vidas. E ela falou que eu ia trazer algo vindo do céu, e é o que eu espero mesmo, porque essa conexão que a gente está buscando em Deus é justamente essa, para que a gente morra e ele cresça, em nome de Jesus, ele apareça. A gente entende que a gente é caneta, né? A gente é a caneta e o Senhor Deus, ele é o escritor. Eu sou aqui o bisturi e ele é o médico. Então, somos apenas o instrumento que o Senhor usa para estar falando aos corações daqueles que estão ao nosso redor, nossos familiares, aos nossos clientes e tantas pessoas que ele coloca no nosso caminho, né? O que eu entendo, pessoal? Eu estou entendendo que nesse tempo o Senhor está levantando pessoas dispostas a quebrar paradigmas, dispostas a trazer a cultura do céu na terra, né? E esse é um tema tão, assim, parece que até, vamos falar aí, batido, poder da liderança em transformar vidas, mas não é, né? Porque o que acontece é que o Senhor está levantando pessoas autênticas, né? A gente não gosta de comprar nada que é cópia, na realidade, né? Nada falsificado. A gente gosta das coisas originais. Então, o que o Senhor espera da gente é que nós possamos ser originais em tudo, originais na nossa vida, na nossa conduta, na nossa liderança, no nosso estilo de vida, na nossa entrega para o nosso cliente. E eu estava pensando aqui, enquanto eu estava formulando aqui a palavra, e veio à minha mente, né? Quando a gente vai comprar quando você vai comprar um terreno, você não consegue comprar o terreno vai ficar aparecendo mensagem aqui. Você não consegue comprar o terreno com a sua certidão de cópia, né? Você vai lá e tira uma cópia e vai tentar comprar o terreno, você não vai conseguir. Você tem que ter a original. Porque senão o documento para compra de algo é só original, cópia não vai rolar. E é assim que o Senhor está fazendo com essa geração de mulheres. Ele está levantando mulheres que são originais. O Senhor não espera de nós cópia, ele espera de nós que sejamos originais. Ele quer algo gerado de dentro para fora, né? O que acontece? Eu queria fazer uma pergunta para você, começar com essa pergunta. Você acredita que as suas atitudes hoje, né, atuais, de janeiro de 2025, elas têm causado transformação na vida de alguém? Se alguém quiser interagir e falar, pode ficar à vontade para abrir o seu microfone e falar. Se você acredita que a sua atitude na sua casa, no seu trabalho, com o seu cliente, tem gerado transformação. Compartilha com a gente. Pode falar. Eu hoje não só hoje, né, mas há um bom tempo, a gente, família, estamos passando passamos por perda de pai e mãe, e somos em 3 irmãs, e eu acredito muito que eu tenho transformado a vida das minhas irmãs. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho uma irmã que está com depressão, está com pânico, está com problemas mentais, emocionais, físicos, e hoje ela pediu, né? Ela tem pedido muito, por favor, me ajuda, algumas coisas, mas está difícil. E hoje eu proporcionei a ela, aqui a minha casa, o meu lar, minha família, um dia especial. Olha isso, que bênção, Luciana. Glória a Deus. Olha, parece Glória a Deus. pouco, mas não é. Não é.
Você Não é receber, pouco. você dedicar o seu tempo precioso, porque tempo é precioso, e acolher, você ter esse E carinho, acolher. glória a Deus. Eu sou uma pessoa que não gosta de cozinhar, sabe, Soninha? Aqui em casa a gente se vira de qualquer forma, né, marmitex e tudo mais, e aí ela pediu uma mensagem, na mensagem ela falou, vem me buscar, me leva para aí, preciso estar aí com vocês, preciso estar na família, porque eu tenho um marido, um filho, ela é sozinha, e ela veio, eu cozinhei, fiz uma carne moída, fiz um Uau, arroz, eu fiz um uau, purê, que delícia. e ela me agradeceu muito, e só de eu poder proporcionar isso a ela, meu coração enche, sabe? De muito amor, Sim, de muita alegria. Então, glória a Deus que eu que pude, bênção. e eu pedi muito a Deus ontem, né, no culto, para que me direcionasse o que fazer, porque a gente não sabe o que fazer. A gente chega, eu e minha outra irmã, não sabemos o que fazer. Somos só nós três aqui, e eu falei, Deus, me direciona o que fazer, o que eu posso fazer. Então, o que eu posso fazer, o mínimo que seja, eu já estou fazendo muito para ela. Amém. Primeiro, eu quero agradecer pelo compartilhar, pela abertura, né? E meus sentimentos, que o Espírito de Deus conforte, continue consolando todos vocês. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre fazer a diferença. Não precisa muito, assim, né? Você fica, às vezes, calculando como que eu posso fazer para fazer a diferença. E a Luciana foi, com a liderança de autonomia que ela tem dela mesma, olha, eu não sou de cozinhar, mas eu fui e fiz, e é isso que o Senhor espera de nós, né? Então, gente, nós vamos falar hoje, o texto base está em Atos, vocês quiserem abrir, nós vamos ler Atos do 1 ao 20, e nós vamos falar que é o desejo do Senhor que a humanidade entenda que quem trabalha no interior é o Espírito Santo, é o que a Juliana estava falando, né? É complicado porque as pessoas vão atrás de tantas coisas, procurando tanta ajuda, tantas coisas, mas a fonte de tudo está dentro da gente, que é o Espírito Santo dentro de nós. Então, o que o Senhor deseja é que a gente não tenha só, lógico que nós precisamos do conhecimento técnico, gente, isso é fato, nós precisamos nos aperfeiçoar em tudo que é fornecido, tudo que a Ju transmite aqui na empresa é bênção, e ela entrega demais, assim, olha, eu vou falar, eu fico olhando e falo assim, que baita empresa, com pouco tempo de vida, né? Poucos anos de vida com tanta entrega. Eu tenho certeza que o senhor vai honrar a Ju nas sementes que ela tem entregado, na capacitação que ela tem dado, mas nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. A base, o pilar de tudo é a espiritualidade. E então, o Senhor quer que nós, como seres humanos, filhos de Deus, venhamos entender o quanto que nós precisamos desse fortalecimento, dessa conexão com Ele todos os dias, é uma disciplina, né? E nós vamos pegar como exemplo Pedro, eu vou ler para vocês, do 1 ao 20, se você tiver com a sua Bíblia de papel na mão, que é uma bênção, né? Bíblia de papel na mão, para a gente poder aprender a abrir, saber onde estão os capítulos e etc, né? Vamos lá. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus em toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuindo de temor, perguntou, o que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão,
que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou os 2 dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fosse a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estava perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparava a comida, lhe sobreveio uma êxtase, algumas versões vai falar um arrebatamento, coisas do tipo. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo algum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Os enviados de Pedro estavam perplexos sobre qual seria o significado da visão. Eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando-o, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se e desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Se você quiser anotar aí, eu vou começar a destrinchar isso aqui rapidamente, trazer para vocês a palavra prática desse texto. A primeira coisa que me chamou a atenção, né, quando o Senhor me levou nesse texto de Atos para estar falando com vocês, foi que a atitude de Cornélio era de um líder de fé e de generosidade. Se você parar para prestar atenção, né, eu não sei se todas vocês conhecem a história aqui, o contexto, Cornélio, ele não era cristão, né? E ele era um homem aqui que fala que ele era um centurião, né? Líder do exército da chamada italiana, e só que ele era um homem um homem de fé, porque ele tinha uma vida de oração. Ele tinha uma vida de buscar a Deus, de práticas generosas, ou seja, ele era um líder ali que exercia a sua fé e a sua generosidade. E um fato interessante que eu vi aqui, eu estava olhando, é que o anjo virou para Cornélio e disse: as suas orações, Cornélio, e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Ou seja, Deus, nós podemos não ter memória das coisas, a gente esquece, a gente coloca tanta coisa diante de Deus e nem se lembra mais. Mas Deus, ele tem memória e ele não esquece daquilo que você ora. Então, você anota aí se você quiser anotar. As minhas orações, se estiverem alinhadas com a vontade de Deus, serão respondidas. Porque o anjo foi claro, ele disse: as suas orações subiram para a memória de Deus. E o Senhor enviou o mensageiro dele, o anjo, a falar com ele. Olha que interessante, gente. Ao mesmo tempo que o Senhor estava falando com Cornélio, ele estava falando com Pedro também. Ô, Ju, se você quiser ir mudando os slides aí, você pode mudar. Eu não esqueci de te falar, né, amiga? Isso. Acho que é o outro já, Ju. Isso. Então, o que acontece, pessoal? Tem uma parte aí no versículo 7, se vocês olharem, ele vai falar que logo que o anjo apareceu para ele, para Cornélio, ele chamou 2 dos servos dele e o soldado que era ali piedoso também, que deveria ser bem íntimo de Cornélio, e contou tudo, explicou tudo o que o anjo falou para eles. Gente, ele
já dava testemunho da fé dele. Ele já dava testemunho da fé dele sem conhecer a Jesus. Aqui ele era gentil, ele não era cristão. E vocês vão entender um pouquinho do que está acontecendo aqui em relação ao poder da transformação que você faz quando você se posiciona. Quando Deus te pede algo e você, como um líder, se posiciona, como a Luciana fez hoje, né? Então, assim como Cornélio, nós precisamos entender as nossas atitudes, elas têm poder de transformação. Quero deixar nesse primeiro momento uma pergunta para vocês, e se vocês quiserem anotar também, vocês anotam, ou vocês guardam aí, vai refletindo. O que está em nosso interior, ele reflete diretamente em nossas ações. Então, como tenho sido diante das dificuldades? Quais são os pensamentos que vêm? Isso vai refletir nas minhas ações. Cornélio, ele era um homem de fé e ele era um homem generoso. Logo, ele acreditava, ele tinha a fé dele firmada em Deus. Então, você tem que começar a pensar e refletir que tipo de líder que você quer ser. Se as suas atitudes estão ou não alinhadas com Deus. Ele vivia na lei mosaica e ele tinha um ritual de oração e de busca, e de clamar ao Senhor, né? E o Senhor ouviu a oração dele. Então, eu acredito que quando você tem isso eu acredito fielmente, quando você tem a sua vida alinhada em oração com o Pai, ele começa a te linkar com pessoas, ele começa a te linkar com aquilo que você precisa, abrir portas, porque você está orando aquilo que faz sentido, com o propósito que ele tem para você. Às vezes a sua oração não é respondida, porque o que você pede não está alinhado com aquilo que o Senhor tem. Então, a palavra de Deus fala, pedi e não recebeste, porque pedis mal, né? E aí, eu deixo essas reflexões para você. Como suas atitudes estão influenciando aquele que está ao seu redor? Porque aqui, Cornélio, já sem conhecer, sem receber de Jesus, ele já estava influenciando aqui esses dois servos dele, correto? Pulando aqui mais um pouquinho para frente, se você quiser já passar para o segundo slide, eu vou entrar numa outra parte, que agora nós vamos falar um pouquinho de Pedro, que vai entrar no tema do quê? Da necessidade da gente se conhecer, né? De conhecermos a nós mesmos, né? Ó, Luciana, não sei cozinhar, não cozinho bem, já reconheço que não cozinho bem, mas vou dar o meu melhor. Ela está numa situação difícil, eu posso fazer algo para tornar o dia dela melhor? Vou fazer algo para tornar o dia dela melhor, né? Muitas vezes a gente pode fazer um pouco além daquilo que estamos acostumados a fazer, né? Não precisamos ficar só fazendo, vamos pôr aqui para a situação aqui da empresa, né? Mas a cliente também, se não for, não tem a mercadoria, você pode correr e ir atrás, aí você vai atrás de uma, não tem, não vou perguntar mais ninguém, não tem. Não, vai atrás, sabe? Eu não sei como funciona, não sei como que é, pergunta, vai atrás, oferece algo a mais para sua cliente, oferece um café, de repente, marca um café, faz um café da tarde, ou então, sei lá, entrega um mimo, faz algo a mais, além daquilo que você está no hábito já de fazer. Oferece a mais, porque tudo isso o Senhor tem visto, porque olha o que ele fala que não só ouviu as orações de Cornélio, mas ele recebeu também das esmolas, ou seja, não era só da parte espiritual, mas da física, o seu talento, né? O seu dinheiro também. Então, aqui, você precisa conhecer você, saber como que é o seu funcionamento, para que você possa ir vendo aquilo que precisa ser moldado e trabalhado. Pedro, enquanto Cornélio buscava Deus, Pedro ele recebe uma visão. E essa visão vai confrontar e vai desafiar ele a ver além das crenças e das tradições que ele tinha. Ele vai ver um lençol descendo com animais impuros, ali aqui no versículo 11, né, começa no 11, ele vai falando que ele vê ali animais que para aquela época, né, até para de hoje também, eram imundos, impuros, quadrípedes, répteis, aves, e ele olha aquilo ali, e o anjo fala para ele matar e comer. E eles não tinham esse hábito, não tinham essa cultura lá. E ele olha e fala, mas como que eu vou comer um negócio que é impuro? Então, ou seja, gente, presta atenção. Deus, ele estava trabalhando na esfera espiritual, tirando a cegueira de Pedro. Veja bem, aqui tem uma coisa muito importante. Aqui tem
Tem várias pérolas, várias coisas para se pensar que, olha, gente, se a gente parar para analisar, ele vai falar aqui no versículo 10, 9, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Depois que ele orou, estando com fome, ele quis comer. Ou seja, ele estava de jejum. E o que o jejum faz com a gente? Eu vou dar a minha definição do que o jejum faz. Primeiro, o jejum, ele disciplina o nosso corpo, mas ele disciplina o nosso espírito. Ele quebra o orgulho, ele quebranta a nossa alma. Ou seja, o que o Senhor estava fazendo ali? Estava trabalhando no espírito de Pedro, ele estava quebrando o orgulho de Pedro, e ele estava quebrantando a alma de Pedro. Então, quando a gente olha para um cristão e não vê isso, pode saber que está faltando alguma coisa. Leitura da palavra, jejum, oração. Pedro estava orando, Pedro estava jejuando, e ele foi arrebatado e teve uma visão. E nessa visão o anjo pede para que ele coma. E ele vira e fala, não, mas é impuro. Então, naquele momento, gente, quando esse lençol desce, Deus está dizendo para Pedro, Pedro, eu estou preparando a terra do teu coração, Pedro. Pedro, eu estou quebrando seu orgulho, Pedro. Pedro, eu estou disciplinando teu corpo, Pedro. Eu estou quebrando a sua alma, Pedro. Porque existia alguém que ia precisar de ouvir falar de Jesus. Porém, com a mentalidade que Pedro tinha, ele não ia falar. E Cornélio vinha buscando do Senhor. Cornélio queria mais. Ele queria mais. E o Senhor estava preparando Pedro para que fosse levar dessa palavra, que é a palavra de vida, que é Jesus, para Cornélio. Eu quero que você escreva no seu caderno, quem está com o caderno aí, escreve bem, mas escreve e grifa. O Senhor está preparando algo para você. O Senhor está preparando algo para você. O Senhor levou Pedro, mostrou essa visão para Pedro. Pedro teve essa visão, ele não entendeu a visão, e o anjo pediu para que ele comesse, e ele ainda não entendeu, não tinha entendido. Mais para baixo eles vão falar que eles não estavam entendendo por que estava acontecendo aquilo. E ele falou, isso aconteceu por 3 vezes. Aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro ainda estava perplexo com a visão, no versículo 17, para saber o significado da visão, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Logo em seguida da visão, os homens pararam junto à porta. Ou seja, Deus estava quebrando os preconceitos, os pré-julgamentos, as crenças que ele tinha, preparando a terra do coração dele, preparando a mentalidade dele, para que ele pudesse ser alguém que fosse causar um impacto na vida de Cornélio, para que ele pudesse usar Pedro. Deus estava trabalhando nele. Eu creio que é o que o Senhor está fazendo nas meninas da Dabela, é o que o Senhor está fazendo na minha vida, é o que o Senhor está fazendo na vida da Juliane, porque o Senhor está nos levantando para sermos autênticos, ousados, aqueles que não têm do que se envergonhar, aqueles que arregaça as mangas e faz aquilo que o Senhor pede. De repente, você vai estar diante de uma cliente, e se você está alinhado com o Pai, Deus pede para que você dê uma palavra para ela, e você não vai ter medo de dar a palavra para ela, porque você tem um alinhamento. Você tem um alinhamento espiritual com o Senhor, você está tão ligada com Ele que você sabe que vem da parte dEle, que não é a sua emoção, que não é a sua carne. Por quê? Porque nós estamos fazendo esse trabalho desde o ano passado, sobre o jejum, sobre as devocionais diárias. A Ju tem postado, né, a gente tem trabalhado junto nisso, para que nós possamos, próprio Deus, é lógico, usando as nossas vidas, possamos levar milhares e milhares de vidas a jejuar, a ler a palavra e a ter intimidade com Deus. Porque o Senhor deseja isso de nós. Então, ele estava preparando Pedro para algo que viria a acontecer, mas primeiro ele tinha que quebrar o orgulho de Pedro, ele tinha que preparar a terra, ele tinha que disciplinar o corpo de Pedro,
quebrantar a alma de Pedro. E isso, pessoal, não tem outro caminho senão através do jejum, através da oração e através da leitura da palavra. Você não vai ter sucesso. Não adianta, não adianta. Você pode fazer... Eu estou com uma paciente que fez curso com o José Roberto, que é um dos caras da IBC, né, Instituto Brasileiro de Coaching. Ele é um dos melhores, é pioneiro no Brasil. E algumas situações e conflitos que ela tem, que você vê nitidamente que ela tem uma extensão de um currículo assim com N cursos. Mas que o problema não está na quantidade de cursos que ela tem, de treinamento que ela tem, mas sim na conexão que ela tem com o Pai. Porque se ela está com a conexão alinhada, que é o que eu estou tentando ali trazer com calma, né? Porque é tudo um processo, nós estamos nesse processo. E o que eu quero dizer para vocês hoje é isso. Não sai daqui também, agora, né? Não, é o processo, é tudo, é uma construção. Nós somos um edifício em construção, né? Então, você vai fazendo gradativamente, tanto a leitura quanto o jejum. Gente, tudo requer disciplina e esforço, não tem outro meio. Esse é o caminho, mas é um caminho que não tem volta, porque você vai mergulhando numa profundidade com Deus, você não quer mais sair daquele lugar. Você não quer mais sair, você morre para você. E você entende que estar com aquela cliente é um propósito, vai além das joias. Estar naquele local de trabalho vai além daquelas perseguições que você vive, que a pessoa pode estar passando, porque existe algo que o Senhor tem, que é você, é com você que ele vai fazer, mas primeiro ele vai fazer em você. E continuando aqui, o Senhor estava preparando Pedro para isso, né? É fundamental, deixa eu ver aqui se a gente está no slide certinho, Pedro foi, tá, ok. Então, é fundamental que a gente tenha esse autoconhecimento, que a gente é o conhecimento, na realidade, do alto, né? Você colocar autoconhecimento, parece que você vai entrar nesse lance dos coaches da vida, mas, na realidade, eu deveria ter colocado aí, é o conhecimento do alto, guiado pelo Espírito, vocês entenderam, deu para entender, que é um conhecimento que vem do céu sobre a nossa vida, né? Que é essencial para que haja essa transformação. Sozinhos a gente não vai conseguir, é o Espírito Santo que vem e nos molda, né? Então, e a pergunta que eu quero deixar nessa parte é, você está disposto a se aprofundar em você? A se aprofundar em quem você realmente é? Porque, gente, muitas vezes você vai ter um choque, que às vezes as pessoas se veem de maneira distorcida em dois aspectos, tanto para o lado de se enaltecer e ensoberbecer, né? De achar que é a última bolacha do pacote, né? Quanto naquela outro extremo de se diminuir e achar que, ó vida, ó céus, ninguém me vê, eu não consigo, nada dá certo para mim, tudo é ruim, tudo é péssimo. Então, assim, você precisa estar preparado para se enxergar e ver que o que tem em você que precisa ser moldado não é impossível. Entende? Então, quando entrar na presença do Senhor, quando for fazer sua busca diante de Deus, eu sempre costumo, anota aí também, se estiver anotando, eu costumo começar pelo Salmo 139, porque esse salmo é o salmo que vai, se você ler ele uma semana, todo dia, você vai ficar bem, vou falar bem lavado, bem limpinho, vamos falar assim, porque Deus vem sondando, você vai pedindo para ele com sinceridade, sonda meu coração, vê o que tem aqui, me mostra, e ele vai mostrando, ó, volta lá, acerta aquilo, olha, você falou desse jeito aqui, ó, a soberba entrando aí, quem que você não é de menos? Não, também você não é tão menos assim, eu sou teu pai, você é filha amada. Então, uns ele tem que empurrar, outros ele tem que dar uma segurada. Então, assim, você vai lendo e vai se percebendo. A palavra ela é um espelho, ela vai revelando a você quem você é, o que precisa tirar, o que precisa colocar. E isso é diariamente, é que nem tomar banho, pessoal, é que nem tomar banho. Então, a verdade é, nós precisamos ter essa coragem de querer se conhecer, saber quem é a Soninha. Quem é a Soninha? A Soninha tem 47 anos. O que a Soninha, em que a Soninha se transformou, em que ela se espelha, o que ela gosta, o que ela não gosta, quem é ela sozinha, longe de todo mundo. Então, essas perguntas, elas têm que vir de reflexão para você ir sabendo e se policiando também em algumas coisas. E o Senhor vai também, Ele vai fazendo, né? E a terceira parte, pessoal, que é a parte, assim, crucial desse texto, que é uma parte, assim, para mim, muito fenomenal, é o encontro que vai transformar a ação de Pedro
É o encontro que transforma a ação de Pedro. Isso aqui eu vou pegar uma outra anotação minha. Só um instante. Tem coisas aqui muito bacanas. Após a visão que Pedro teve da casa de Cornélio, o que acontece? Da casa de Cornélio, não, lá do lençol. O que ele faz? Ele vai... Agora eu vou continuar aqui lendo para vocês, pessoal. Quando eles chegam na... Versículo 18, acompanha aí, galera. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, então, estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. Então, Pedro desceu e disse àqueles homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que traz vocês até aqui? Então, eles disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando a entrar, hospedou eles. No dia seguinte, Pedro se aprontou, foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os seus parentes, olha só, tendo reunido os seus parentes... Ai, perdi aqui, pera lá. No dia seguinte, no dia seguinte, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando aos pés dele, adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Ou seja, Cornélio, ele aqui, ele sabia da lei de Moisés. Ele sabia que ele não podia fazer o que ele fez, ajoelhar diante de Pedro. Mas isso aqui é uma chave que tem aqui. Isso aqui, gente, as pessoas, quando você é uma pessoa de oração, presta atenção, quando você é uma pessoa de oração, que se você busca Deus, você tem um coração puro. E você não se vê acima do outro. Você não se vê como mais. Você, muito pelo contrário, quanto mais perto de Deus você fica, mais você se parece com Jesus, mais seu coração fica puro, vai se purificando no sentido de pureza, de simplicidade, não de maldade, de soberba. Ele se ajoelha por conta do coração que ele tem diante de Deus. Não porque ele via Pedro como um Deus, né? Eu achei bem interessante essa parte. E aí ele fala, levante-se que eu também sou homem. Eu sou homem igual a você, levanta. Então, falando com ele, Pedro entrou encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu dizendo, vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentil ou entrar na casa dele, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Olha isso, pessoal. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês me mandaram chamar? E Cornélio respondeu, faz hoje 4 dias que, mais ou menos, por esta hora, às 3 da tarde, eu estava orando em minha casa e, de repente, gente, por isso que, não devemos julgar os outros, jamais. Ah, aquele ali, ele não é cristão, e aí acha que Deus não fala com ele, Deus fala com quem ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Tá entendendo? E aqui, ele fala, e o Senhor falou comigo às 3 da tarde, de repente se apresentou diante de mim um homem vestido de roupas resplandecentes e disse, Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Louvado seja Deus. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. E aí ele vai contar tudo de novo a história. E o que a gente vê aqui? Ô, Ju, se você quiser mudar aí, pode mudar, tá? O slide. Quando Pedro obedece ao Senhor, e ele vai até a casa de Cornélio, ele é usado por Deus tremendamente. Tremendamente. Porque aqui, gente, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é a inauguração da Igreja dos Gentios, e isso é, para mim, impactante.
Porque o que acontece? Pedro, ele viu quem ele era. Pedro era preconceituoso, cheio de crenças limitantes. No entanto, porque eu não sei se vocês sabem, mas Pedro, ele ficou com muita inveja e muita raiva de Paulo quando o Senhor Jesus, quando Jesus escolheu Paulo, quando o Senhor Deus, né, chamou Paulo, ele ficou muito, muito nervoso porque ele não queria que Paulo fosse escolhido para ser apóstolo, porque Paulo matou muitos cristãos e então ele tinha muitas coisas dentro dele que precisavam ser resolvidas. Muitas coisas dentro dele que precisavam ser resolvidas. E aqui, nesse momento, ele é dirigido pelo Espírito na casa de Cornélio, e aqui o que está acontecendo é a inauguração da igreja dos gentios. Por quê? A partir dali, se você ler o resto do texto, ele vai falar, olha, no versículo 34, então Pedro começou a falar e disse, eu reconheço por toda a verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, agora eu reconheço que Deus ele não tem discriminação, ele não é preconceituoso. Ele é Deus tanto dos cristãos lá, dos judeus, quanto dos gentios. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo e lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz, por meio de Cristo Jesus. Este é o Senhor de todos. Você sabe o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia e depois o batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte fazendo bem. Aqui ele está pregando, gente, ele está pregando para os gentios. Olha que ele tá pregando para os gentios. Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, depois que eles o mataram, pendurando no madeiro. Vou pular aqui para o versículo 44. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem, e os fiéis eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles o ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E os ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Olha só quando Pedro reconhece e quando Pedro vê o que está dentro do coração dele, quem ele é, ele toma uma atitude, ele vai em obediência àquilo que o Senhor pediu para que ele fizesse. E ele faz. Quando você permite que Deus faça o que ele quer fazer na sua vida, você vai ser usado poderosamente pelas mãos do Senhor. Mas para que isso aconteça, você precisa passar pelo processo do esmagamento. É o processo de te enxergar, é o processo de olhar para si e ver quais são as áreas que o Senhor precisa ministrar, trabalhar, lapidar, moldar. E aqui começa a liderança, então, da igreja. Aliás, começa a inauguração da igreja dos gentios através de Pedro, gente. Através de Pedro. Ou seja, quem era Pedro? Pedro deu tanta gafe, e o Senhor inicia um ministério chamado através da vida de Pedro. A verdadeira liderança começa quando nós somos capazes de exalar o que Deus fez em nós. Capazes de falar para as pessoas, olha, eu era terrível. Como eu pus no vídeo da pulseira filha amada, meus relacionamentos eram péssimos. Porque eu não tinha referência dentro de casa, porque eu fui rejeitada pelo pai, etc. e tal. Era espinhuda, todo mundo que chegava perto espinhava, não tinha do amor. Pedia do amor, vivia pedindo do amor, mas não conseguia receber. E quando você não recebe do amor do pai, você não tem como transmitir desse amor. Nós só podemos transmitir aquilo que recebemos. Ou seja, como tem sido a nossa oração diante de Deus em relação a ele sondar o nosso coração. Tudo começa de dentro para fora. E aí, o que acontece aqui, já estou finalizando, pessoal. A partir desse momento, a partir do momento em que o Espírito Santo transforma o nosso interior, isso vai refletir nas nossas atitudes externas.
Como que você pode ser uma bênção que inspire e transforma as pessoas ao seu redor? Como que você pode ser? Vai pensando dentro de você, como que você pode fazer para que amanhã, por exemplo, o que eu poderia fazer para ser uma bênção para alguém? O que eu poderia fazer de diferente para trazer uma transformação na vida de alguém? Sabe? Será que está falta de sensibilidade, de ouvir, recebe o fulano, vai lá, manda uma mensagem para o ciclano, ora pelo Beltrano, manda uma oração para ele, sabe? Então, pensa em como, no caminho da transformação da sua vida, você pode motivar outros a buscar a Deus, sabe? Estou passando por um processo tão difícil na minha vida, mas só que só pode ser uma prova de Deus para que eu possa exalar do bom perfume dele, porque não é possível. Eu só posso estar sendo esmagado para sair o melhor azeite, o melhor suco da uva, porque não é possível. A luta está muito forte, está pesado demais. Então, quanto mais pressão tiver, mais você for pressionado, você for pisado, você for esmagado, melhor é o suco, melhor é o azeite, porque mais você vai morrendo para você, e você vai vendo a dependência que você tem, é totalmente dele. E de nós não temos nada de bom. A conclusão da história de Cornélio e Pedro aqui, gente, ela vai nos ensinar que o poder da liderança em transformar vidas começa, a primeira coisa é com a fé, uma atitude de fé. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus, não tem como você chegar. Pode ser. Tem muita gente que vai na igreja, mas não acredita, fala assim, gente, eu não vou, mas não acredito. Então vai, continua indo, porque a fé ela vem por onde? Ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, a primeira atitude para começar a transformar vidas é você ter fé que o Senhor está com você, de que o Senhor te chamou, de que Ele vai fazer o impossível acontecer. E o segundo ponto que eu colocaria, sabe, é de ter um coração voltado para a mudança, sabe, um coração aberto para mudar. E isso, quando você não tem, você tem como ter. É só você pedir para que o Espírito Santo de Deus venha. Espírito Santo, eu tenho uma dureza, não consigo, mas eu quero ser um líder que tenha empatia, eu quero ser um líder que eu consiga olhar com os olhos do coração. Eu não quero só olhar o problema que está sendo me entregue aqui. Eu quero olhar o que está por trás desse problema. O que realmente a pessoa está querendo me dizer com aquilo. E o Espírito Santo de Deus, com a intimidade que você tem com ele, ele vai te dando esse discernimento, essa sabedoria, para você entregar além daquilo que a pessoa está te dizendo. Ah, tá, você está me falando que o problema é esse? E o Espírito de Deus dá uma palavra, você fala o que o Espírito Santo passou, e a pessoa se desmonta diante de você, e começa a chorar, e você vai falar, mas o que eu falei? Você foi obediente e falou aquilo que o Espírito de Deus te trouxe. Essa conexão, ela é construída, pessoal. Ela é construída para todos os filhos de Deus. Então, o que eu quero que você leve desse texto de Atos é que Deus escolhe quem não tem, porque Cornélio não tinha Jesus, quem não é e quem não acredita. É esses aí que Deus escolhe. Quem não tem, mas eu não tenho nada para oferecer, mas quem sou eu mas eu não consigo. Quem não é e quem não acredita. Se você está muito incrédulo, olha, eu vou te falar, você vai passar numa prensa, vai ser esmagado, mas porque se você está aqui, eu costumo falar, caiu na rede é peixe. Todo mundo que vem até mim, algum propósito tem, à toa não é. Alguma coisa tem, porque no meio do caminho o Senhor vai linkando as pessoas para te levar ao seu propósito. Então, eu quero falar para você nessa noite que Deus escolhe exatamente nós, os improváveis. E agora, no final do capítulo, ele vai falar que eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles estavam cheios do Espírito Santo por causa de uma única pessoa. Por conta de duas, aliás. Uma que orou e a outra que foi obediente em ir lá e falar do amor do Senhor para Cornélio. Mas ele precisou ser trabalhado em jejum e oração, ser quebrantado para que isso acontecesse. Em nome de Jesus, pessoal, em nome de Jesus, que você e eu, nós sejamos um exemplo para essa geração. Que as pessoas que vierem atrás de nós, que são os nossos filhos, a geração que está para vir aí, que elas olhem para nós e vejam, olha,
A Luciana é uma referência, ela é obediente à voz do Espírito Santo. Olha, a Juliane foi obediente, ela seguiu a linha, aquilo que o Espírito de Deus pediu para ela, mulher de oração, que buscava direção para as coisas. Olha, a Márcia, a Edilene, quem quer que seja, gente, as pessoas precisam, os que vêm, as próximas gerações, elas precisam ter referência. Nós precisamos ser referência para essas pessoas. Elas precisam ver em nós pessoas de oração, pessoas de jejum, tementes a Deus, apaixonados por Jesus, apaixonados, incansavelmente, é todo dia, toda hora, em todo lugar. Ai, mas que beata, sou beata, se quer chamar de beata, chama de beata. O que importa é que você carrega da presença, que você é um instrumento de Deus nessa terra. É isso que eu tenho para deixar para vocês, que nós venhamos ser esses líderes de excelência. Se alguém tiver pergunta para fazer, colocação para fazer, tá com a Juliana, a bola é tua, Ju. Eu, se você me permitir depois, também posso fazer uma oração. Sim. Lilian, pode falar. Lilian levantou a mão. Olá, Paz do Senhor, boa noite a todos. Essa palavra foi maravilhosa, abençoada, veio do trono, eu estava aqui, e o Senhor mostrava que veio direto do trono, né? E quando a gente ouve uma palavra dessa, muitas das vezes eu que vim de uma igreja católica, né, não falando de religiões, mas muitas das vezes eu achava angustiante uma palavra dessa. Pode ser que seja angustiante, porque o inimigo, ele é tão sagaz, que ele começa a colocar no ouvido de pessoas, que palavra chata, que palavra angustiante, não acaba mais essa live, que não acaba mais. Só que o Senhor, ele escolhe o tempo certo, o momento certo, as pessoas certas para ouvir a palavra certa. E essa palavra é uma palavra muito bem-vinda nesse tempo. Palavra onde pessoas precisam ouvir. A gente precisa ouvir, precisa entender. Porque eu estava ouvindo a pastora e foi exatamente a palavra que nós estamos ouvindo na minha igreja. Que é uma palavra de busca, é uma palavra de reconhecimento e uma palavra de que é momento de a gente cingir os nossos lombos de humildade para servir, para tratar o próximo como a nós mesmos, que assim a palavra do Senhor nos quer, né? E muitas das vezes, quando a gente vai vender uma joia, eu, por exemplo, teve uma vez que eu fui mostrar uma joia para uma pessoa, a pessoa não comprou uma joia, mas a pessoa sentou na minha mesa, ela queria uma palavra de Deus. E eu não sabia, como ela é uma amiga, eu queria que ela fizesse parte da Bela, que eu cheguei de viagem, e eu falei assim, olha, Nara, eu vou te apresentar a da Bela, você, né, teve a pequena agora, e vai ser interessante para você trabalhar, fazer algo da tua casa. E ela começou a chorar. E ela também é da igreja. E ela começou a chorar. E eu não entendi. Ela falou, Lilian, eu já tenho um tempo que eu tô na minha casa, eu não consigo mais sair. Eu levo os filhos para a escola, eu volto em casa e eu começo a querer só ficar em casa deitada. Eu não tenho vontade de fazer mais as coisas. Eu sou uma pessoa ativa, proativa. E aí, na hora, eu sentia de Deus, de o Senhor dar uma palavra para ela. O Senhor falava assim, dá uma palavra para ela agora de ânimo. E eu estava mostrando joias para ela, gente. Estava mostrando joia. Eu estava falando para ela, apresentando algo para ela fazer na vida dela. E ela falou assim, quando eu vi as joias que você postou, eu falei, eu preciso ir lá. E ela veio para ver as joias, mas, na verdade, ela não viu as joias. E ela começou a chorar. E eu não sabendo que ela estava isso foi a semana retrasada, à beira de uma depressão. E depressão profunda. Eu falei, você está à beira de uma depressão profunda. E ela falou assim, eu preciso de ajuda, e começou a chorar. E eu senti na hora o Senhor falando. Ela só veio aqui porque ela precisa de uma palavra. Ela só precisava de uma palavra. Ou seja, um abraço, uma palavra de ânimo. E aquilo foi muito impactante para mim. E ele falou assim, então, muitas das vezes eu colocar bênçãos na tua vida, mas eu vou colocar pérolas. As bênçãos aquelas bênçãos que falam em Deuteronômio 28 dos celeiros. Deus, ele abrirá os celeiros para a gente. Os celeiros, eles estão prontos e eles serão
abertos para o ímpio, para o justo, para o injusto. Mas cabe a nós abraçar e ver verdadeiramente aquilo que Deus quer que a gente faça na obra dele. Quando eu vejo a história de Cornélio, eu vejo a humildade. A humildade. E a Humildade, pastora... Liliana, desculpa de interromper, a humildade por conta do conhecimento que ele tinha também. Do conhecimento. Era muito grande, e da Isso. posição que ele carregava, a posição que ele Isso. carregava. Então, ele não chegou dizendo, eu sou um mestre, sou isso, sou aquilo, não. Muitas das vezes, a gente se torna doutor em palavra, querendo pregar, querendo fazer isso, e humilhando até os que desviaram da palavra do Senhor, que não estão mais na igreja. E o Senhor diz, não, não é assim que eu quero que você funcione, não é assim que eu quero que você age. No caso dessa minha amiga, ela é da igreja, ela é frequentante, só que ninguém sabe que ela está dentro de casa, num lugar, deitada, onde ela só quer ficar prostrada, deitada, sofrendo, e só precisava de um resgate, de uma palavra, e foi uma palavra de meia hora, não foi uma coisa assim, não. Só deixei ela falar. E aí nós marcamos, ela vai voltar, né, para ver as joias, enfim. Mas assim, naquela hora o Senhor disse, não era isso, a questão não era essa, a questão era você abrir o coração para a pérola que eu entreguei nas suas mãos. Então, o Senhor vai entregar pérolas. Glória a Deus. As pérolas são pessoas que Deus vai entregar nas nossas mãos através das bênçãos que Ele entrega nas nossas mãos. Assim o Senhor me disse. Eu vou te entregar bênçãos, os celeiros serão abertos. Mas eu quero que você, eu vou te dar pérolas, bênçãos. Eu vou te dar bênçãos, mas eu quero que você cuide das minhas pérolas. Pérolas são pessoas, pérolas são as pessoas das nossas casas, são os nossos filhos, são pessoas que a gente pega para dar um abraço, entregar uma palavra, porque muitas das vezes, hoje eu falei isso, muitas das vezes nós estamos entretidos dentro do nosso mundo, querer vender, querer ganhar dinheiro, querer aparecer, querer curtida e querer isso. E eu estou falando isso porque o Senhor, Ele me fez trabalhar o ano passado, meio período, e eu trabalhei em 2 lugares, e nesses 2 lugares Deus me mostrou coisas, e Ele disse, eu só te coloquei aqui, para você entender que não adianta você estar lá fora ganhando muito dinheiro, porque o teu primeiro ministério que eu estou te dando são os seus filhos, a tua casa. É você, quando você está limpando uma casa, você adorar o meu nome. Quando você está passando uma roupa, porque eu tinha horror a isso. Eu era bancária, eu falava, não, serviço de casa, e é quando eu estou fazendo o serviço de casa, que é onde o Senhor mais fala comigo. O Senhor fala comigo quando eu estou torcendo, estou lavando louça, incrível. O Senhor, quando eu estou limpando uma casa, um dia eu estava varrendo o chão, o Senhor falou, a Daniela está com depressão profunda, lá na casa dela, vai, porque ela está no 3º suicídio. E o Senhor falou comigo, o Senhor falou aqui. Eu falei, não, isso não está acontecendo. Ele falou assim, o que você está fazendo que você não levou ninguém para aquela vida? Ela tinha tentado o 3º suicídio, essa minha amiga. E foi num domingo, e eu estava atarefada, eu estava varrendo casa, eu queria fazer almoço. Ele falou, não, termina o seu almoço e vai lá falar com ela que ela precisa de você. Se ela tentar no quarto, o inimigo ceifa a vida dela. Cheguei na casa dela, fui uma amiga, eu vou falar rapidinho, tá? Porque o Senhor requer que eu fale isso. E quando eu cheguei na casa dela, eu levei mais 2 amigas para interceder, e eu falei, vamos orar, eu vim aqui para orar por você. Ela estava numa cama, num quarto fechado, tomando remédios, e ela falou, ontem eu não consegui, eu não resisti, e eu tomei todos os remédios. A língua dela começou a torcer, aconteceu uma coisa horrível, e ela mandou do hospital, falou, amiga, eu não estou resistindo, não estou conseguindo. E eu fui lá. E aí o Senhor falou na hora, declara na vida dela que eu vou dar um filho. Ela tinha um monte de síndrome disso, problemas. E eu, na hora, eu falei, Senhor, o Senhor está dizendo isso? Eu falei, o Senhor vai te dar um filho para você entender que não é a depressão. Então, o Senhor vai te dar ocupação para você entender que essa depressão que você está sentindo vai embora. Ela falou, eu não posso ter filho, porque eu tenho uma síndrome lá que ela tinha, que ela falou. E eu falei assim, mas o Senhor vai te dar um filho até o final do ano. Quando chegou em dezembro, já tinha esquecido, ela falou assim, você é a primeira pessoa que eu estou mostrando, e ela teve o Davizinho. Ele já está com 5 anos, 4 anos. E ela falou, até hoje. Ela ainda tem
algumas recaídas, mas o Davi é o que tem fortalecido ela em todas as situações que ela tem na vida dela. Então, assim, se eu ficasse na minha casa, nos meus afazeres, dormindo depois do domingo que eu gosto de dormir. Eu vou te entregar uma palavra que me veio aqui, desculpa te interromper, antes que eu me esqueça. Isaías 61, ele vai falar que o Senhor te ungiu para pregar a libertação. E eu acho que você deve conhecer bem Isaías 61. Então, se agarra nessa promessa daquilo que ele te chamou para fazer e não diga não para ele, faça, porque com certeza você vai alcançar milhares de vidas. A Dabela é apenas um meio para abrir portas. Foi o que o senhor falou para mim quando eu fui fazer psicologia. Você vai fazer a psicologia porque vai te abrir portas. Não é não é por causa de um título, não é por causa de um nome, é por conta que o Senhor precisa em algumas esferas de atuação e os cristãos estão parados dentro de casa e não reagem. Então, a gente precisa se posicionar. E sobre isso que você falou, da dona de casa e tudo mais, eu tenho palavras sobre isso, eu e a Ju temos trabalhado sobre isso, só que hoje o Senhor falou comigo, não é essa que você vai levar, não é essa palavra, porque primeiro você precisa preparar o terreno dos corações. Não é todo mundo que está preparado para ouvir certos tipos de palavra. Então, nós vamos devagar, né, Ju? No tempo e na hora certa, a gente vai lançando, mas é que você já está um pouquinho... Talvez tenha mais pessoas que estejam nessa visão sua. Uma coisa eu te falo, Lilian. Cada um foi chamado para uma coisa. Ninguém é menos nem mais que ninguém. Aquela que ganha bastante likes e Deus colocou ela lá, glória a Deus, porque ela está lá sendo influência e Deus levantou ela. Não significa que eu, Soninha, tenho que estar. Porque cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. É mais ou menos isso. É isso mesmo. É verdade. Você, Ju? Pode falar, Ju. Eu estava abrindo o microfone, meninas. Que bênção. Que palavra. Eu fiquei aqui administrando o que a Lilian estava falando, perto do que a Soninha falou. E a Dabela nada mais é, gente, do que a Ju obedecendo esse chamado, sem saber como fazer, sem saber por onde começar, completamente perdida, só falando. Então, vamos lá, vamos ver o que vai dar. E o Senhor tem feito grandes coisas. Então, quando o Senhor usa a Dabela como resposta de oração de muitas que já falaram isso para mim também, eu vejo o quanto nós somos grandes potenciais. O que despertou em mim, quando a Soninha fala assim, que o Senhor usa quem não tem, quem não é e quem não acredita. Me lembrou muito, eu estava procurando aqui um livro, mas eu não achei, aqueles Mulheres Improváveis. O Senhor gosta, Ele ama, as improváveis. É porque é ali que Ele vai lapidando, Ele vai moldando, Ele vai forjando o caráter, e você vai se tornando um testemunho vivo da palavra dEle. E você vai se apaixonando por Ele cada vez mais. E aí você não para. Você não para porque você não dá conta de parar. Você está lendo, Marta, esse livro? Mulheres Improváveis despertou. Eu falei, gente, eu posso ser alguma coisa. E, às vezes, quando você fala o sim, gente, não sai não, nós vamos fazer a foto. A gente já vai finalizar. Quando a gente fala sim para o Senhor, a gente vive o sobrenatural dele na nossa vida. A Ju está vivendo processos que, muito em breve, vocês vão saber, mas é processos que o Senhor está trabalhando em mim há mais aí de um ano e meio, e minhas fichas foram caindo agora, recentemente, né? Eu e Soninha, a gente vai vir aqui um dia compartilhar isso com vocês, porque tudo tem o tempo certo, a hora certa, precisamos estar só com o coração aberto, disponível, ensinável para viver o propósito dele. E a Dabela é só um instrumento para que eu pudesse chegar até vocês, e ela é um instrumento para que vocês cheguem em outras mulheres. A partir do momento que essa chave virar, as outras coisas vão acontecer por consequência. Eu entendo claramente, porque a Dabela nunca foi sonho da Ju, nunca almejei ter uma empresa de semijoia, nunca almejei
viver o que eu estou vivendo hoje, vou começar a viver, mas quando a gente entende o chamado, a gente faz por obediência, a gente se entrega e o Senhor vai fazendo coisas sobrenaturais. Então, não tem nada melhor. Quer falar, Soninha? Prova disso é Pedro, né? Viu o que aconteceu? Olha o evangelho, gente, chegou na gente. Olha, eu me emocionei quando eu comecei a estudar isso, porque eu falei, gente, ele foi obediente. A obediência é a chave do... É a linguagem de amor de Deus, é a obediência, né? Exato. Pode falar, Lu. Eu não vou me estender, depois Soninha ora para nós. Eu vou falar rapidinho. O evangelho chegou a mim através da Bela, né? Então, em março de 2024, conheci a Ju. A me indicaram a Ju para a Dabela, fui procurar um extra para mim, e a Dabela, para mim, a Dabela apresentou o Evangelho. Então, estou lá, a igreja, né, Ju? A Ju me apresentou a igreja, a participar, transformou a minha vida. Eu estava como a minha irmã está hoje, caída numa cama, em depressão e tudo mais, e eu fui me levantando com Cristo no coração, com fé, coragem, e eu acho que é isso que Deus tem para mim agora, nesse momento. A minha irmã não crê em Deus, né, infelizmente, mas eu trouxe ela hoje para cá, e sem falar em nome de Jesus para ela, eu a acolhi, que eu coloquei no colo, e tenho certeza que uma sementinha, dia a dia, eu vou plantando. Então, queria trazer esse meu testemunho. E vou me batizar, né? Eu ia falar, ela vai se batizar domingo agora. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. E gratidão a Ju, eu sempre digo isso a ela, gratidão eterna. Amém, Senhor. Porque Jesus. Eu sou uma outra pessoa hoje, depois de 2 anos aí, uma profunda... Glória a Deus. Um deserto, né? Mas, glória a Deus, hoje estou aqui com fé. Amém. E Cristo no meu coração. Amém. Amém. Obrigada, Soninha, gratidão. Amém. Ora para nós, Soninha, para a gente finalizar em nome de Jesus. Amém. E aí nós vamos fazer a foto, hein, menina? Isso de você, viu? Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, papai, por esse momento. Jesus, obrigado, Senhor. Meu coração enche de gratidão, pai. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida da Luciana, pai. Obrigado. Obrigado pela obediência da Juliane, Senhor. Obrigado, pai. Obrigado por cada uma que está aqui, Senhor, que dedicou o tempo delas para estar aqui, pai. Sei que está muita gente cansada, mas elas estão aqui por um objetivo maior, edificar o espírito, fortalecendo a mente e o coração na tua palavra. Deus, obrigado. Eu só tenho que te agradecer essa noite, porque eu sei, pai, que dessas aqui sairão milhares de milhares, porque elas não são, Senhor Jesus. Me vem à mente agora a parábola do semeador, que o Senhor, aliás, dos talentos, que o Senhor dá um talento, aquele que vai lá e multiplica, ele dá mais dois talentos, e ele vai multiplicando os talentos, e aquele que não multiplica, ele tira até o um que ele tem, que em nome de Jesus, cada um que estiver aqui, venha multiplicar dos seus dons e talentos de hospitalidade, de receber alguém, ou de dar palavras para alguém. Ó Deus, que em nome de Jesus, Senhor, usa as minhas irmãs aqui, Pai, naquilo, Senhor, que elas têm de peculiar, como o Senhor me disse, Senhor, que o Senhor não gosta de cópia, o Senhor fez cada um individual, Senhor, que no nome de Jesus, cada uma, Senhor, no seu talento, na sua individualidade, possa ser movida nessa noite, Senhor, a fazer a diferença, a ser uma líder de excelência, Senhor, que é cheia do teu Espírito. É impossível, Senhor, ó Pai, viver na tua presença e não fazer a diferença. Enche elas com teu Espírito, enche elas de poder, de graça, de unção, de ousadia. Trabalha, lapida, Senhor, limpa os corações, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e eu te agradeço, porque eu sei que através dela milhares e milhares de pessoas virão. Muito obrigado pela vida da Juliane, do Gustavo. Eu oro pela vida dele. Hoje é aniversário dele. Ó, capacita o teu servo. Fortalece, prospera ele em tudo, Senhor.
em todas as esferas, Pai, que o Senhor esteja conduzindo ele em sabedoria, em graça, em discernimento, em nome de Jesus. Guarda a família, a casa da Ju e de cada uma das minhas irmãs aqui, eu oro, Senhor, pedindo a Ti, Senhor, a intimidade do Senhor, o discernimento para cada uma das minhas irmãs aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Mas alguém se emocionou aí, gente? Ai, Amém. Amém. vamos fazer a Amém. nossa foto maravilhosa. Bora lá. Quem puder abrir a câmera, fazer o nosso Vzinho de vitória, declarar vitória sobre as nossas vidas. Vamos lá. Vou pegar aqui. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aê, saiu até balãozinho aí, Valquíria. Deixa eu ver aqui se está todo mundo. Ai, gente, vamos fazer outra que o celular aqui não ficou legal, não. Cortou. Deixa eu abrir mais a tela. Aí, só mais uma. 1, 2, 3 e... Aê! Agora sim, agora não cortou ninguém. Maravilhosas, muito obrigada pela presença de vocês. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Semana que vem é comigo o treinamento. Nós vamos falar de finanças, de planejamento, mão na massa semana que vem. Vamos planejar o nosso ano. Vou trazer um conteúdo para vocês muito, muito legal sobre finanças. E eu quero ver todas aqui, porque a gente ganhar dinheiro, a gente vai ganhar. Sabedoria do céu, o Senhor vai nos dar. Agora a gente precisa cuidar do dinheiro com excelência. Então, a ideia é a gente já começar também a olhar para o dinheiro que a gente está ganhando e cuidar dele da maneira que o Senhor nos ensinou. Então, eu vou trazer alguns princípios, algumas coisas importantes sobre gestão financeira. Vocês são empreendedoras, já tem que se comportar como uma empreendedora, não é uma revendedora. Eu não chamo ninguém aqui de revendedora, é um comportamento grande, é uma postura de outro nível. Sou uma empreendedora de joias com propósito, usados pelo Senhor, e as joias são só uma forma de eu cumprir o propósito dele aqui na Terra. E é sobre isso que a gente vai falar semana que vem. Deus abençoe a vida de vocês e vamos que vamos. Soninha, mais uma vez, obrigada, meninas. Deus abençoe vocês. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, Isa. Tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Oi, Gabi, boa noite. Desculpa, eu tava na live, eu acabei agora, filha, por isso que eu não te respondi antes, tá? Mas tranquilo. Aí, se precisar das crianças ficar aqui, com a Rafa, com o Samuel, pode ficar tranquila, tá? Eles vão ficar aqui em casa, se precisar, pode deixar, tá? Se o menino, se quiser ele ficar com o Samuel aqui, com a Rafa, tá bom? Aí você pode me avisar. Oi, Edile, boa noite, tudo bem? Como que você tá? Eu acabei nem te mandando mais mensagem ontem.
E aí, as crianças estão bem? Tudo na paz? Você chegou aí ontem lá na chácara, não? É que o Beto tinha me ligado, eu vi uma chamada perdida dele, aí eu retornei, mas aí ele não atendeu.